Olha só, você treina, você faz aquela dieta, você corta até o açúcar, tá dormindo bem, tá tudo tranquilo. A gordura, ela continua ali e você fica se perguntando por quê. Se isso soa familiar, você pode estar ignorando sinais graves de que seu corpo já desligou o modo de queimar gordura, mesmo você tentando fazer tudo certinho. E hoje eu vou te mostrar os 5 alertas mais comuns que ninguém percebe até que seu corpo começa a travar de vez. Olha só, toda pessoa já passou pela sensação que é realmente frustrante de você olhar no espelho após semanas de esforço e perceber que a gordura abdominal ela continua exatamente ali, intacta, quase que te desafiando. O problema é que muitos não percebem que o corpo ele está enviando sinais claros que você tem que ouvir quando algo de fato está errado. Sinais que, se ignorados, destrói semanas ou até meses de dedicação em poucos dias, pequenas ações. E eu já quero fazer uma pergunta para você aqui bem direta. E você que está assistindo vai responder nos comentários aqui. Quantas vezes você já começou uma dieta, né? Você treinou, se manteve firme, fez tudo certinho por semanas, mas simplesmente não conseguiu ver os resultados no espelho que você de fato almeja, especialmente na barriga? Comenta aí porque eu vou ler um por um. Pessoal, o grande erro de muita gente, principalmente que tem uma rotina mais corrida, que não pode ficar horas treinando e preparando refeições super elaboradas, é que acabam forçando toda a atenção no esforço e acabam esquecendo completamente sinais fisiológicos que o seu corpo está te dando aí que alguma coisa está errada. E aí simplesmente seguem tentando, perdendo tempo, sem entender de fato que existem alertas de fato graves que o seu corpo ele está mandando para te avisar claramente que você não está queimando gordura como deveria. E é exatamente nesses sinais que eu vou entrar em detalhe por detalhe nesse vídeo, um por um, para você parar de perder tempo e ajustar rapidamente a sua estratégia. Mas eu já te adianto aqui, o alerta mais sério é justamente o que praticamente todo mundo confunde com uma coisa e deixa passar batido até o último minuto. Mas eu volto nisso daqui a pouco, beleza? Primeiro, você ainda acredita em atalhos milagrosos, e isso de fato tá te travando. O primeiro alerta que o seu corpo dá quando você não está queimando gordura de verdade é mais comportamental do que realmente fisiológico. E isso assim é uma busca constante por soluções milagrosas. Esse comportamento que você acaba criando para você mesmo, né, esse ciclo de frustração silenciosa, é quando você vê uma nova dieta na moda e vai para o extremo. Você descobre que reduzir carboidrato ajuda, você começa a fazer diversas perguntas. Então você vai lá, corta tudo, zero carboidrato, sem critério nenhum, acha que abdominal vai secar a sua barriga, passa a fazer muitas repetições por dia, vê aquela propaganda de máquina de choque, você vê algumas coisas assim na internet e você quer aplicar para você. E se agarra nisso como se fosse a última saída. Enquanto isso, o seu corpo ele não responde, ou pior, ele começa a regredir. Você vai muito na onda dos famosos. Esse tipo de conduta está diretamente ligada ao marketing de promessas fáceis que explora a ansiedade de quem quer de fato emagrecer rápido. Mas não existe atalho. Se existisse uma forma real de secar gordura localizada em poucos dias, isso estaria já em todos os outdoors, nas diretrizes médicas, na propaganda que tem por aí de saúde pública. Não seria restrito a um vídeo de 30 segundos na internet que você vê por aí com fundo preto, uma promessa milagrosa. O problema é que enquanto você segue preso nesse ciclo, o seu corpo permanece desregulado, sem consistência, e a gordura ela continua lá. E mais, quanto mais você insiste nesse caminho, mais o seu metabolismo ele acaba diminuindo, desacelerando, por falta de previsibilidade. O corpo ele para a se defender, né? Ele passa a se defender no caso, ele reduz o seu gasto calórico, aumenta a fome, diminui a disposição, e não é má vontade dele, é simplesmente uma sobrevivência fisiológica. E esse é o primeiro sinal. Se você está sempre tentando algo novo e promissor, mas nunca vê resultado de fato sólido e contínuo, seu corpo ele já está te alertando que há muito tempo. Mas você só não parou para ouvir. Pessoal, existe uma expectativa comum de que pessoas, né, comer certinho, elas pensam que comer certinho vai ser suficiente para perder gordura de forma consistente. Mas o segundo alerta grave surge exatamente aqui. Seu corpo não responde quando há um desequilíbrio entre ingestão calórica e estímulo físico. Só dieta, sem musculação
bem estruturado, costuma de fato funcionar muito mal e por pouco tempo. O corpo reduz o peso, sim, mas a custas de massa magra, o que leva a um metabolismo mais lento, piora a composição corporal e você perde força. E o pior, mesmo com menos peso na balança, a gordura abdominal ela continua visível, o que vai gerar mais frustração e desânimo para você. Do outro lado, só treinar e continuar comendo mal também trava o processo. Quando a acima de insulina ela começa a cair de maneira gradativa e o corpo exige mais estratégia para você de fato continuar queimando gordura de forma eficiente, a musculação ela serve para isso. Ela vai entrar aí para sinalizar aquecimento muscular, preservação de massa magra e vai deixar o seu metabolismo mais rápido, mesmo em repouso. Mas esse mecanismo só sustenta se você tiver de fato o controle calórico e distribuição adequada dos seus macronutrientes. Em outras palavras, ou você faz os dois juntos, ou o corpo ele vai travar. Ele vai entrar em modo de compensação e vai conservar energia. Muita gente acha que está em déficit calórico apenas porque está comendo limpo ou porque eliminaram algum grupo de alimentos. Mas o seu corpo ele não vai reconhecer isso. Ele responde ao volume energético e sinal hormonal. E se o treino ele não for bem estruturado, com sobrecarga progressiva, frequência mínima e um estímulo de fato progressivo, a gordura ela vai se manter mesmo comendo pouco. É nesse ponto que surgem frases como estou comendo pouco, vivendo todo dia e não emagreço. Cara, a resposta tá aqui. O seu corpo está sem estímulo anabólico suficiente e sem energia estratégica para de fato se adaptar. Esse é o segundo alerta. Quando o seu corpo, no caso, ele percebe que está sendo apenas privado, sem ser estimulado a evoluir, ele entra em modo de conservação. E nesse modo, gordura não sai, e sim acaba se acumulando. E é por isso que depois de ver tanta gente travada, né, entre dieta e treino, sem saber por onde seguir, eu resolvi criar um caminho completo, direto ao ponto, para que você de fato consiga resolver isso de uma vez, que é o Definição Total, um programa bem básico e bem simples para você entender de fato todo o passo a passo. Tanto para você que treina em casa, como tem na academia, até montagem de uma dieta, uma alimentação flexível, sem sofrimento, dá para você encaixar sua pizza, dá para você encaixar seu hambúrguer, o que você quiser. Tudo explicado com planos ali, cartas estratégicas para você de fato deixar o processo mais rápido ainda e até aulas lá gratuitas. Todo mês tem muita coisa lá. Não é mais, né, uma promessa milagrosa, não é nada que você vai ver de mirabolante. Calma, não é isso. É de fato um plano simples, prático, que vai te ajudar a sair de um ponto A para um ponto B e você vai ter resultado. E está custando apenas R$ 29,90. Cara, se você tiver interesse, dá uma olhada na descrição, tá? Ou no comentário fixado, porque o valor está muito abaixo do que tudo que tem lá, beleza? Vamos aqui para o terceiro ponto. Pouca gente encara de frente, mas a sua genética é um dos fatores mais cruéis quando o assunto de fato é queimar gordura. Muita gente não percebe que a forma como o seu corpo armazena gordura tem impacto direto na dificuldade de secar regiões específicas, principalmente o abdômen. Enquanto alguns possuem uma distribuição de gordura mais homogênea, né, acumulando gordura de maneira mais equilibrada pelos braços, pelas pernas, costas e barriga, tem outras pessoas que sofrem com depósitos localizados, normalmente na parte abdominal inferior, nos flancos, né, na parte lateral aí das costas. Esse tipo de padrão dificulta de fato o processo e exige mais ciclos de ganho de massa e perca de gordura, e aumenta o tempo necessário para você de fato ver um resultado decente que você quer. Isso assim, ó, existe um ponto muito crítico. O corpo com tendência à gordura localizada costuma manter uma reserva na barriga, mesmo quando os braços, as suas pernas já estão visualmente mais definidos. Isso faz muita gente acreditar que está regredindo, quando na verdade o organismo apenas está resistindo mais para liberar a gordura, no caso teimosa. Esse fenômeno é determinado por fatores como densidade de receptores alfa e beta-adrenérgicos, variações hormonais também e principalmente histórico familiar. Tudo isso influencia. Se você ignorar esse fato, você vai ter geração de expectativas irreais, vai ter comparações destrutivas e vai ter uma desistência muito mais precoce. A maioria desiste
nesse processo e acha que está fazendo algo errado, quando o que falta é paciência, estratégia e um planejamento em ciclos. O que ninguém fala é que, para quem tem genética desfavorável, vai ser preciso alternar fases de ganho de massa muscular e déficit calórico algumas vezes, antes de chegar na definição que realmente quer. Não existe resultado rápido, mas existe de fato um resultado real, desde que você aceite e tenha um tempo em sua mente para o seu próprio corpo ele responder à estratégia de cada etapa. E justamente quando você aceita esse cenário de genético e adapta um planejamento, outro desafio aparece e costuma enganar até quem já está avançando. Mas de você entender esse ponto que já é crucial, genética de fato tem grande influência. Mas vamos lá para o quarto sinal. Um dos maiores enganos para quem está tentando secar a barriga é acreditar que toda protuberância ali é gordura, mas muitas vezes o que parece ser gordura persistente é na verdade uma flacidez da pele, resultando na perca de massa muscular. E é um efeito de gravidade, principalmente após períodos longos de excesso de peso ou aquela perca rápida de gordura. Esse fenômeno gera uma ilusão de que seus esforços eles não estão funcionando, mesmo que essa gordura ela tenha de fato caído. O abdômen por si só ele tem um limite restrito para hipertrofia, ou seja, mesmo você treinando intensamente a região, você não vai conseguir preencher totalmente a pele solta. Por isso, o segredo que muitos revelam é que o ganho de massa muscular em outras áreas do seu corpo, como costas, ombros, perna, tem um papel fundamental para você, de fato, melhorar essa aparência do seu abdômen. Quando esses grupos musculares eles estão bem desenvolvidos, eles puxam a pele, quando dando aquele efeito, né, de firmeza maior e acaba diluindo visualmente a gordura residual. Essa diluição é muito mais eficaz do que você fazer centenas de abdominais, que isoladamente não vai resolver o problema da flacidez. A musculação, ela cria um corpo mais harmonioso, que vai redistribuir a tensão da pele e vai melhorar de fato a sua estética geral. Além disso, quanto mais massa muscular você tem, maior o seu metabolismo basal, facilitando de fato a queima de gordura, que ainda está ali. O problema é que muitos ficam naquelas crenças antigas e tem no abdominal em excesso, sem resultado prático. Você aumentar o abdominal somente não vai resolver o problema, mas você aumentar um contexto sim, aí pode sim, de fato, ter essa diluição. Por isso, se sua barriga parece teimosa e não acaba melhorando, mesmo você alinhando ali a dieta e o treino, esse é um sinal claro de que seu corpo está precisando de mais massa muscular para você sustentar a pele e melhorar a definição geral. Lembra daquele negócio que eu falei? Que se a sua genética era um pouco ruim, você precisa entender as etapas e encarar que primeiro tem que fazer isso, depois isso. É paciência, é um jogo de paciência. E há um último alerta que pode confundir até os mais atentos e as pessoas que estão mais experientes, mais por dentro desse assunto. Até alguns alunos meus que já estão um pouco mais na linha, né? Eles acabam se batendo aqui. Você acaba achando que é retenção, mas ainda é gordura. O último alerta é um dos mais perigosos porque alimenta uma falsa sensação de que o trabalho ele já está feito. Acontece quando a pessoa acredita que a gordura que restou é na verdade apenas retenção hídrica. Esse erro é comum justamente em quem já perdeu bastante peso e começa a ver o físico definindo em algumas áreas ali, mas não totalmente no abdômen. A explicação parece conveniente, né? Porque assim, deve ser só o líquido acumulando, né? Ficam pensando que é isso. Mas na grande maioria dos casos, não é verdade. Em um processo de você perder gordura bem executado, com dieta hipocalórica, controle de sódio, né, controle também dos carboidratos, redução gradual e um treino de força constante, a tendência é que os seus níveis de insulina fiquem baixos, o volume de alimentos diminui, né, do seu corpo e você passa a reter menos água. Isso por si só já reduz a chance de uma retenção significativa. Beleza? Ainda mais se você está muito tempo nesse processo. A menos que exista algum problema clínico, como alguma alteração hormonal ou renal, o seu corpo ele vai manter grandes volumes de líquido sob essas condições, mas são condições
bem específicas, que na maioria do caso não se encaixa no seu perfil. O que realmente acontece é que essa gordura, esse percentual, ainda não é baixo o suficiente. Só que por já ter perdido bastante peso e estar cansado do processo, a pessoa ela busca uma justificativa mais confortável. E a tal da retenção parece plausível, mas não é retenção, é gordura. E por isso o abdômen ainda não aparece como ela de fato queria. Pior ainda, acredita que é líquido e tenta manipular a hidratação com o uso de chás, restrição de água, aqueles protocolos de uma semana dos atletas para subir. Só que isso só piora a estética, aumenta a inflamação, prejudica a performance do seu treino. Cara, não faz isso. Por isso, esse é o sinal final que o corpo acaba dando. Se você já ajustou tudo e ainda acha que está inchado, é muito provável que ainda exista gordura de maneira significativa a ser removida. E nesse ponto só há uma saída real nesse processo. Continuar, de fato, o processo, sem auto-engano, fazendo ajustes. Finalize o ciclo com paciência, porque é justamente aqui que muita gente desiste. Há centímetros de alcançar de fato aquele físico que está construindo já há meses. E pessoal, agora que você já ouviu cada um desses alertas, eu quero saber qual desses 5 sinais você mais ignorava até hoje. Comenta aqui abaixo que eu vou ler todos os comentários, beleza? E após entender esses 5 alertas graves que seu corpo acaba te enviando, fica muito claro que não há atalhos ou soluções mágicas para você eliminar essa gordurinha. Você ignorar esses sinais de fato, né, insistir neles, em estratégias que de fato não vai funcionar, vai desperdiçar o seu tempo e energia, que são coisas valiosas. A solução real está em você combinar estratégias inteligentes e comprovadas cientificamente com aquela coisa: dieta equilibrada, déficit calórico moderado, musculação estratégica, paciência durante todo o processo. Pequenas estratégias você pode acrescentar ali ou ali, mas o básico é esse. E o grande diferencial, de fato, tá em que realmente consegue aplicar isso de maneira contínua. E o domínio sobre essas variáveis é muito importante. Então, esqueça soluções extremas e promessas imediatas. Depois, estabeleça de fato um plano de dieta correto, com equilíbrio de proteínas, carboidratos e gorduras, mantendo o seu corpo de fato energizado para que você consiga treinar bem e preservar a massa muscular. E de maneira paralela, adote uma rotina de musculação que realmente desafie seus músculos, provocando de fato uma adaptação metabólica que vai fazer seu processo de queimar gordura ser mais rápido, como um todo, inclusive no seu abdômen. Então, pare de ficar se matando no abdômen, beleza? Além disso, compreenda e aceite a sua genética, sabendo que ela pode fazer você ter que, né, ter mais paciência, então não tem tempo de correr, mas jamais ela vai impossibilitar o resultado que você quer. E se a flacidez incomoda, entenda que o seu corpo precisa de mais massa muscular como um todo, não apenas o abdômen. Então, ganho de massa muscular na perna, nas costas, nos ombros, tem um papel decisivo para, de fato, melhorar essa aparência de flacidez e de firmeza corporal. Por fim, reconheça que retenção hídrica não pode ser usada como desculpa. Geralmente é necessário avançar ainda mais nos processos de perda de gordura. E aí, com tudo isso bem aplicado, a paciência é muito mais que necessária. O resultado de fato vai aparecer. Agora eu quero de fato novamente saber qual desses alertas realmente você mais está ignorando aí. E se você precisar aprofundar ainda mais sobre esses assuntos, não hesite em perguntar, tá? Eu tô aqui para te ajudar. Comenta aqui abaixo, eu quero muito ouvir a sua opinião e a sua experiência, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo.